Para variar, eu esqueci. Hum. Semana passada, a gente começou com ecologia, falou dos os principais conceitos de ecologia, então a gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá? Hoje a gente vai começar a falar das relações ecológicas. Isso é bem interessante, porque o Enem gosta bastante, tá? Gosta bastante mesmo. Na verdade, de ecologia no geral, o Enem gosta bastante, tá? Esse quadro aqui, a gente até já começou vendo, que é um quadro, um quadro resumo de todas essas relações que existem. Essas relações ecológicas são as relações que acontecem entre seres vivos, tá? Entre os seres vivos da mesma espécie, quando a gente chama de intraespecífica, e de espécies diferentes, quando a gente chama de interespecíficas. E essas relações ecológicas, elas podem ser benéficas ou não. Isso daí vai depender muito do que um ganha, o outro perde, ou se um ganha, o outro não está nem aí, enfim. E é isso que a gente vai falar agora, de como é cada relação. Essas que estão aí são as que mais aparecem. Então, assim, não precisa ficar esmiuçando outras relações ecológicas, não. Essas são as que mais aparecem, tá? A gente vai começar com as relações intraespecíficas, ou seja, foi ótimo. Ou seja, relações ecológicas entre mesma espécie, tá? E a gente vai começar pelas harmônicas. Então, a gente está falando de relações entre espécies iguais que são benéficas para as espécies, tá? E eu tenho duas, a colônia e a sociedade. A colônia é quando eu tenho vários indivíduos de uma mesma espécie unidos anatomicamente, tá? Eles são indivíduos, eles são separados, vamos dizer assim, eles são seres individuais, porém, anatomicamente, eles vivem em conjunto, tá? Podendo ou não possuir divisão de trabalho. Geralmente, na maioria das colônias, não existe essa divisão de trabalho, tá? Mas pode ser que aconteça. Ah, essa associação, essa união entre esses indivíduos da mesma espécie auxilia grandemente num processo de defesa, no processo de proteção de toda de uma população. Por exemplo, aqui eu tenho as colônias de corais. Os corais são colônias de quinidários, ou seja, são vários quinidáriozinhos pequenininhos que vivem juntos, formando aquela beleza que a gente vê. Tá? Alguns têm associações com algumas algas, outros com alguns outros seres vivos, enfim. Eles podem fazer associações também. Enfim, mas as colônias, elas são indivíduos da mesma espécie, geralmente não, unidos anatomicamente. Essa é a definição chave. Em relação à divisão de trabalho, ela pode ser isomorfa ou heteromorfa. Isomorfa, isso, gente, é igual. Ou seja, eles têm a morfologia igual. Então, são todos os seres vivos que têm a morfologia, eles são unidades morfofisiológicas iguais. Tipo assim, eles são vários com a mesma função. Tá? Eles só vivem juntos de maneira anatômica, o que auxilia na proteção. É o caso ali da colônia de corais. Já eu tenho também a caravela portuguesa, que também é uma colônia de quinidários, então, ó, quinidários aparece mesmo bastante junto com colônias. A caravela portuguesa, eu tenho vários indivíduos da mesma espécie unidos anatomicamente, mas aqui eu tenho umas diferenças de funções. Por exemplo, eu tenho uma parte que flutua, tá? Eu tenho um grupo de quinidários que vão flutuar, um grupo de quinidários que vão formar os tentáculos, que são aqueles que vão ajudar na proteção, outro que ajudam na digestão, enfim. A essas colônias que existe uma modificação de função, a gente chama de heteromorfas, porque elas têm uma função morfofisiológica diferente, tá? Aqui tem uma outra colônia de algas unicelulares que ficam juntinhas lá, também são isomorfas, porque são iguais, que são as algas. Ok aqui na na relação de colônia? Tá ok.
Então, colônia, mesma espécie, unida anatomicamente, porque a sociedade também é a mesma espécie e não são ligados anatomicamente. E na sociedade existe divisão de trabalho, existem classes de trabalho, tá? Que a gente chama mais corretamente de castas, tá? E essa divisão fica muito evidenciada, tá? Na colônia pode ter ou pode não ter, e essa divisão não é muito clara. Agora, na sociedade, não. Existe uma grande divisão de trabalho e existe hierarquia. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de mesma espécie, harmônica, porque todo mundo trabalha para um bem geral, mas existe uma hierarquia dentro dessa sociedade. Quem que a gente vai ver? Olha aí o exemplo da abelha, em que eu tenho todas da mesma espécie, porém eu tenho a abelha rainha, a abelha operária e o zangão. A abelha rainha, quem é a ovopositora, vamos dizer assim, ela é a ovopositora da colmeia. A abelha operária tem várias funções ali dentro da colmeia, tá? E eu tenho o zangão, que a única função é a reprodução com a abelha rainha. Ou seja, cada um tem a sua função clara, a sua função específica dentro daquela sociedade que trabalha em prol da colmeia. Por exemplo, a gente está falando de abelha, que vai trabalhar em prol da colmeia. Tá? Essa é a diferença clara entre sociedade e colônia. A sociedade, eu tenho vários indivíduos que não são ligados anatomicamente, cada um com a sua função específica para o funcionamento geral. Já a colônia não, eles são ligados anatomicamente, cada um com a sua função, para o funcionamento geral também, ou seja, todo mundo sai ganhando, tá? A gente chama de uma relação positiva por isso, porque os dois indivíduos da mesma espécie acabam ganhando por conta desse trabalho em conjunto, ok? Sim. Tá. Então, a gente falou das intraespecíficas, mesma espécie, harmônicas, onde elas saem ganhando, as duas saem ganhando, tá? Que agora a gente vai falar das intraespecíficas desarmônicas. E também bem claro, tá, gente? A intraespecífica desarmônica são relações bem claras. Por exemplo, o canibalismo. O canibalismo é quando a gente mata para comer, tá? Só que a gente mata para comer um indivíduo da mesma espécie. Um sai ganhando e o outro sai perdendo. E isso caracteriza o quê? Uma relação desarmônica. Uma relação que é positiva para um, tudo bem, mas é negativa para o outro. Tá? Então, uma relação desarmônica, alguém sai perdendo. Tá? Então, é quando um indivíduo da mesma espécie se alimenta do indivíduo da mesma espécie. Um indivíduo se alimenta de um indivíduo da mesma espécie. Isso é canibalismo. Tá? O exemplo que tem aí é do louva-a-Deus, que realmente se alimenta principalmente da cabeça do macho após a cópula, tá? Mas, assim, é uma atitude perfeita. Porque a gente fala canibalismo, assim, né? A gente pensa uma coisa tão estranha, mas é uma atitude perfeitamente normal dentro da natureza, porque a fêmea, ela quer energia, ela quer nutrição suficiente para os ovos. E o local onde ela encontra maior nutrição é na cabeça do macho. Então, quer dizer, é explicado, é justificável, vamos dizer assim. Não sei, acho que não sei. É estranho do mesmo jeito, tá? Enfim, mas o canibalismo é quando um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar, tá? E a outra relação desarmônica entre mesma espécie é o que a gente chama de competição, tá? Aí a competição, gente, a gente tem que ter cuidado na competição. Primeiro que existe competição entre indivíduos da mesma espécie e existe competição entre indivíduos de espécies completamente diferentes. Então a gente tem que prestar atenção no que o exercício está fornecendo para a gente. Sempre isso, a gente tem que prestar atenção no dado que está sendo fornecido dentro do enunciado, tá? Porque a competição existe nos dois, tanto intra quanto interespecífico, tá? E a competição tem um outro quesito aí em que os dois saem perdendo, tá? Em uma competição, os dois lados acabam saindo perdendo, nem que seja a energia. Por exemplo, aqui eu botei duas brigas, né, provavelmente entre machos. O leão eu sei, o gnu aqui eu tenho que pesquisar, mas provavelmente entre machos, disputando bando, enfim. Primeiro competição, eles têm que disputar o quê? Alimento, fêmea, bando, tá? Território, enfim.
Eles não vão disputar, por exemplo, eles não vão disputar. Ai, como que eu vou dizer? Eu tenho que só falando da competição, porque eles são da mesma espécie, então eu não vou ter que disputar algumas outras coisas. Vou ter que explicar o outro primeiro para conseguir fazer essa comparação. Enfim, na competição intraespecífica, eles vão sempre disputar alguma coisa relacionada à própria espécie. Tá? Eu vou disputar o bando, por exemplo, leão. Vamos pensar lá no Rei Leão. Eu gosto muito de usar o Rei Leão, mesmo tendo algumas coisas que não são totalmente corretas. Enfim, mas o leão, ele está lá disputando o território, disputando o bando, ou seja, dois machos estão disputando aquele território, aquele bando ali, para que ele possa comandar aquele bando. Tá? Isso é uma competição intraespecífica. Tá? Disputando o território, então. Aquilo ali é uma competição intraespecífica. Só que na hora que os dois estão brigando, pensa lá na última luta do Simba com o Scar. Na hora que os dois estão brigando, os dois saem destroçados, vamos dizer assim. Eles perdem, primeiro, nessa competição, nessa guerra toda, eles perdem pessoas, foi ótimo. Eles perdem componentes do bando, mas entre os dois leões, eles perdem energia, eles perdem principalmente energia, força, ou seja, em uma competição, os dois saem perdendo, tá? Tanto que um gráfico de competição geralmente aparece assim. Não é isso. Geralmente aparece assim. Espécie A tem esse desenvolvimento. A espécie B, deixa eu mudar a cor da caneta. A espécie B tem esse desenvolvimento, tá? Os dois separados. Quando colocados juntos, a espécie B tem esse desenvolvimento e a espécie A tem esse desenvolvimento. Nota o seguinte, do primeiro aqui para esse segundo gráfico, o desenvolvimento caiu. Porém, a letra B, né, o gráfico B, a população B, quando unida com a população A, o desenvolvimento também caiu. Então, esse é um gráfico claro de competição. Por quê? Os dois começaram a competir, por exemplo, por alimento, em o mesmo local, em o mesmo nicho ecológico, eles começaram a disputar o nicho ecológico, e isso gera prejuízo para as duas populações. Tá? Então, a competição sempre vai ser menos. Ok aí? Tranquilo. Agora a gente vai falar das relações interespecíficas entre espécies diferentes. E essa é a que mais cai, tá, gente? É a que mais cai de longe, assim, as interespecíficas são as que mais aparecem mesmo, tá? Vamos lá. Começando também pelas harmônicas, que são benéficas ou para os dois, ou pelo menos para um, e o outro não entra em prejuízo, enfim. A primeira que a gente vai falar é a protocooperação. A protocooperação, ela é uma relação entre duas espécies diferentes, lógico, a gente está falando de relação interespecífica, em que as duas saem ganhando quando estão juntas em um mesmo ambiente, tá? Elas saem ganhando. Porém, elas podem viver separadamente com maior tranquilidade, tá? As duas se beneficiam, ou seja, mais, só que ela não é uma relação obrigatória. Olha o exemplo aqui, que é o pássaro palito, que a gente chama, tá? E o jacaré. O pássaro palito, nesse momento, ele está se alimentando dos restos que ficam no dente do jacaré. Tá? Ele está se alimentando. O que está acontecendo? O jacaré já se alimentou, lógico, né? Se está pegando resto de comida no dente, o jacaré já se alimentou e está ganhando, vamos dizer assim, lógico que não é assim que eles veem, né? Ele está ganhando uma limpeza nos dentes, está aliviando a tensão do dente, enfim. Ele acaba se beneficiando por essa limpeza que o pássaro palito faz. Só que o pássaro palito está só ajudando ele? Não, ele está se alimentando. Ou seja, o pássaro palito se alimenta e o jacaré também se beneficia dessa alimentação dele, tá? Então, é uma relação de protocooperação. Por que é uma relação de protocooperação? Porque o pássaro palito pode se alimentar em outro lugar.
e o jacaré pode se limpar de outra maneira também. Então, é uma relação em que os dois juntos se beneficiam, mas eles vivem bem separados também. Tá? É igual esse gráfico que está aqui, ó. Em ambientes separados, eles têm um crescimento X, tá? Em crescimento junto, né, o desenvolvimento ocupando o mesmo ambiente, as duas espécies vão se beneficiar. Olha só, o crescimento que está aqui de A e B, ou seja, as duas juntas se beneficiam, tá? Porém, separadas, elas também têm vida. Tá? Elas não é uma relação, o que a gente chama de relação obrigatória. Tá? Outra relação também que está aqui embaixo, que aparece também, é o boi e o anu. Tá? Lógico que não é um boi, mas assim, é um ruminante também que sofre com quem? Que sofre com carrapato. Os passarinhos aqui, eles estão o quê? Se alimentando dos carrapatos que tem nesse búfalo. Ou seja, eles estão se alimentando. Porém, o boi está ganhando o quê? O boi está se livrando de parasitas. Tá? Aqui, no caso, o búfalo está se livrando de parasitas. Então, é uma relação que é positiva para as duas. Porém, o boi pode se livrar do carrapato de outras maneiras e o anu também. Ele pode simplesmente se alimentar em outros locais. Tá? E isso é o quê? Uma protocooperação. Ok, o que é a protocooperação? Ok. Tá. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque o mutualismo, tá? Ele também é uma relação entre duas espécies que ambas se beneficiam. Porém, o mutualismo é uma relação obrigatória. Não existe essa independência das duas espécies. Tá? Eu tenho a espécie A que vive com a espécie B e elas precisam viver juntas para se desenvolver, porque eu não tenho a espécie A e B separada. Tá? O exemplo mais claro que a gente vai falar, a gente sempre vai falar, é o líquen. O líquen é uma associação simbiótica ou um mutualismo. Vocês podem encontrar como o nome de simbiose também, tá, gente? Algumas questões usam mutualismo como simbiose também, tá? Você pode encontrar, vai falar assim, a associação simbiótica entre líquens, entre algas e fungos, que é chamado de líquen. O que significa isso? É uma espécie de alga, tá? Uma clorofícia, junto com uma espécie de fungo, que juntos praticamente formam um organismo. Por quê? Sem a alga, aquele fungo não sobrevive, e sem o fungo, aquela alga não sobrevive. Tá? Isso é uma relação que a gente chama de mutualismo. Ou vocês podem encontrar também em algumas provas como simbiose. Então, quando a gente fala uma relação simbiótica, geralmente a gente está se referindo a uma relação de duas espécies diferentes que existe dependência, tá? Que existe essa dependência. Você pode encontrar também, até botei aqui como mutualismo obrigatório, só para vocês entenderem. Porque tem gente que não existe, na verdade, não existe mutualismo sem ser obrigatório, que senão seria protocooperação. Porém, existem provas que aparecem mutualismo obrigatório, mas que nada mais é do que essa dependência de uma espécie com a outra, tá? Esse outro desenho, que essa outra figura aqui, a gente está falando chamado de micorrizas, tá? Que são bactérias que ficam nas raízes de algumas plantas que auxiliam na fixação do nitrogênio, tá? E o nitrogênio é extremamente importante para a fertilização de um solo, né? Então, são bactérias que auxiliam essas raízes a ganharem um dos seus ingredientes principais, tá? Tem as micorrizas, os líquens, outros exemplos de mutualismo. Nosso corpo, gente. Nós temos bactérias que são mutualísticas em relação a nós temos bactérias no nosso intestino que a gente precisa dessas bactérias e em contrapartida, elas ganham vida dentro da gente. Elas conseguem sobreviver, se reproduzir, em contrapartida, a gente ganha com o auxílio delas. Outra coisa que acontece também, outro exemplo de mutualismo, o intestino do boi. O boi,
O intestino do boi ele não produz, tá? Ele não produz uma enzima chamada de celulase. Ele não consegue, o próprio boi não consegue quebrar a celulose em glicose. Porém, o boi, para pensar, o boi só come capim, só come celulose. Como que ele consegue a energia, então? Ele consegue a energia por bactérias que vivem dentro do intestino do boi. Essas bactérias, sim, produzem a enzima específica, que é a celulase. Aí essa enzima quebra a celulose, parte pequena dessa celulose quebrada, dessa glicose liberada por conta por essa quebra de enzimas, parte dessa glicose é absorvida pela bactéria, feliz e contente, mas a grande maioria fica para o intestino do boi, fica para a digestão do boi, a absorção do boi. Olha só a necessidade disso. Ou seja, se a gente der um antibiótico que mate essas bactérias, tadinho do boi, ele morre. Enfim, essas relações mutualísticas, você tem que prestar atenção no seguinte: existe dependência? Se existe dependência de duas espécies diferentes para que elas se desenvolvam, eu estou falando de mutualismo. Agora, se não existe essa dependência, se elas se desenvolvem bem uma junto com a outra, mas não existe dependência, eu estou falando de protocooperação, tá? Essa diferença aparece bastante, tá? E aqui eu botei o gráficozinho, né? Ó, o gráfico 1, cadê? O gráfico 1 aqui, ele está mostrando o seguinte: as espécies A e B juntas sobrevivendo. Vamos supor que A é o fungo e B é a alga do líquen aqui embaixo, tá? Vamos supor isso. Quando elas estão separadas, olha o que acontece com o desenvolvimento das duas. Cai. Ou seja, é um gráfico característico de mutualismo. Por quê? Juntas elas são mais e separadas elas morrem. Ok? Ok? Aqui diferença entre mutualismo e protocooperação? Sim. Vamos lá. Vamos falar agora de comensalismo. Como vocês podem ver aí, o comensalismo é um tipo de relação harmônica também, ou seja, ninguém sai perdendo. Porém, o comensalismo, uma das espécies sai ganhando e a outra não está nem aí. Tá? E a outra está, ó. Não faz, na verdade, não faz diferença para a outra. Tá? E o exemplo, assim, onde um se beneficia sem nem afetar, não vai fazer um mínimo de esforço de diferença para o outro. Tá? O comensalismo geralmente está relacionado à alimentação, e o principal exemplo é esse aqui, olha. É o tubarão com o peixe rêmora. Tá? O principal exemplo que a gente vê. O que acontece aqui? O peixe rêmora, ele não faz parte da dieta do tubarão, assim, ou seja, ele é muito pequenininho, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, ele vai acompanhando o tubarão dessa maneira aqui. Na hora que o tubarão se alimenta, né, restos alimentares vão indo, né, porque o tubarão não come que bonitinho, né, que vai pegando com um garfinho no cantinho do prato, enfim. Na hora que eu tenho alimentação, que acontece a alimentação por esses tubarões, os restos alimentares que vão caindo são capturados por esses peixinhos. Eles têm a capacidade de capturar esses peixinhos. Perdão, eles têm a capacidade eles conseguem se alimentar dos restos do tubarão, tá? Agora, para e pensa, tem uma espécie até que tem uma pequena ventosa, né? Aí o tubarão está aqui, o peixe, além de ser comensal, que a gente chama, ele é preguiçoso, porque ele tem uma ventosa e acaba se fixando na pele né, no corinho do tubarão. Mas, enfim, mas ele se alimenta, ou seja, o peixe rêmora se alimenta, feliz da vida, mas prejudica o tubarão? Não. Beneficia o tubarão? Também não, não faz diferença nenhuma, porque ele está pegando restos que estão caindo, né? Mas é um tipo de relação ecológica onde um se beneficia e o outro não está nem aí. Tá, deixa eu ver se tem algum gráfico aqui. Ok aqui na relação de comensalismo? Ok. Você acha algum outro exemplo de comensalismo? Por exemplo, um tipo de quinidário, tá? Uma anemonazinha que se fixa em cima da concha de um caranguejinho. Eu esqueci o nome desse caranguejo, gente. Ai, que vergonha, esqueci.
Enfim, o que acontece? Aquele caranguejinho faz nada. A inquilidade está ali em cima, mas aquele é um tipo de comercialismo de moradia, que no caso é inquilinismo. Porque um se beneficia, o outro não está nem aí. Mas vamos lá. Voltando aqui no inquilinismo. Inquilinismo e epifitismo são tipos de comensalismo. Tá? Por quê? Um vai se beneficiar e o outro não está nem aí. Um se beneficia e o outro não está nem aí. Tá? Só que o inquilinismo, os dois estão relacionados à moradia, tá? Em que, no inquilinismo, um animal vive em outro sem prejudicar esse primeiro. Um exemplo claro aí é do pepino do mar com peixe-agulha, que o pepino do mar ele tem um orifício interno e o peixe-agulha consegue se esconder, se proteger ali, sem prejudicar o pepino do mar, tá? O exemplo que eu falei agora do, do caranguejinho, da concha do caranguejinho, que ele entra naquele coisa, e da anêmona também é um caso de inquilinismo, mas enfim, o inquilinismo é quando um vive em outro, um animal vive em outro sem prejudicar. O que está vivendo dentro do outro animal está se protegendo e o outro não está sendo prejudicado, então é zero, não ganha nada, tá? E o epifitismo, muitas das vezes a gente vê inquilinismo e epifitismo juntos, mas o epifitismo é a mesma coisa, porém relacionado aos vegetais, tá? Quando nós falamos uma planta epífita, o que é uma planta epífita? Uma planta epífita é uma planta que vive sobre outra planta sem prejudicar. Por exemplo, uma bromélia. Uma bromélia é uma planta epífita. Por quê? Porque ela vive no tronco de outra e não prejudica. Então, eu não tenho nenhum tipo de ação prejudicial, entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de parasitismo, não tem nada. Ela só vive ali. A orquídea também é um outro tipo de planta que pode ser chamada de planta epífita, por quê? Porque vive sobre o tronco de outra sem causar nenhum dano àquela planta, tá? Então, inquilinismo e epifitismo são relacionados à moradia, tá? Inquilinismo, moradia animal e epifitismo, moradia vegetal. Ok, aí, gente, o que é o comensalismo? Antigamente, quando eu estudei, vamos dizer assim, eu não tinha essa divisão toda. O comensalismo era comensalismo e inquilinismo e epifitismo eram vertentes, né? Vamos dizer assim, eram sub, sub-itens. Mas não deixa de ser um ganhando e o outro não está nem aí. Ok? Beleza. Esse daqui é o gráfico de relação de comensalismo. Aí, gente, no comensalismo, como um ganha e o outro não está nem aí, pode servir como inquilinismo e epifitismo também, tá? O que acontece? Em vermelho, eu tenho uma espécie que tem o desenvolvimento X. Desenvolvimento X, tá? Nota que ela não muda no gráfico 1 e no gráfico 2. No gráfico 1, eles estão em um mesmo local, ou seja, as espécies A e B estão juntas. Olha o que acontece. A espécie em vermelho, nada acontece. Porém, a espécie verde acontece o quê? Eu tenho desenvolvimento. Tá? Quando eles estão separados, quando as espécies estão separadas, a espécie A continua sem desenvolver, sem modificar nada. Porém, a espécie B não tem um bom desenvolvimento. Ou seja, uma se beneficia, no caso aqui é a espécie B, e a espécie A, que está em vermelho, não está nem aí. Então, é um caso clássico, é um gráfico clássico de comensalismo. Ok? Ok, professora. Próxima relação. Agora, relações desarmônicas. Ou seja, alguém sai perdendo. Tá? Gente, as relações ecológicas que mais caem são as interespecíficas. Tá? Vamos lá. A relação desarmônica, ou seja, alguém sai perdendo, de predatismo. Ela também é uma relação bem clara, tá? Porque quando eu mato um animal, um ser vivo de outra espécie para comer, isso é predação. E predação é predação desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, um animal mata o outro para comer, tá? Quando nós estamos falando de matar para comer espécies diferentes, é predação.
Agora, se eu estou matando para comer mesma espécie, é canibalismo. Tá? Olha a diferença aí. Então, o predatismo nada mais é do que você matar outra espécie para se alimentar. Isso é predatismo, tá? E o gráfico do predatismo geralmente é dessa forma aqui, olha. Aqui já botei cobras e ratos. Quando a população de cobras começa a se elevar, o que acontece com a população de ratos? Começa a se elevar também. Por quê? Mas, ó, a população de ratos está caindo aqui, por quê? Porque a quantidade de cobra era pequena. Quantidade de cobra pequena, menos presa. População de rato diminui. População de rato diminui, população de cobra aumenta. Tá? População de cobra aumenta, população de rato começa a aumentar porque eu tenho mais alimento. População de rato começa a aumentar, população de cobra diminui porque eu tenho mais predador. E assim vai indo, gente. O gráfico de predação, ela é o quê? Ela é sempre essa troca de ondas, vamos dizer assim. Conseguiram perceber o que eu falei aqui sobre a predação, sobre o controle de população? Consegui. Então tá. Esse é o predatismo, matar para comer. Tá? Herbivoria. A herbivoria, eu tenho colocado separado, eu tenho explicado mais, porque as provas vêm cobrando esse termo. Tá? Mas a herbivoria significa o quê? Um consumidor primário. Um consumidor primário, ele se alimenta da vegetação, né, dos produtores. Ele é herbívoro, tá? Só que assim, para ser classificado, a herbivoria, para ser classificado como predatismo, teria que matar uma planta inteira para comer. Né? Aí você vê a girafa e ela come aquela árvore toda, não come aquela árvore toda, né? Ela tira só alguns pedaços, vamos dizer assim. Só que ela também não tira só daquela árvore, acaba tirando de outra. Enfim, a herbivoria, ela nada mais serve para classificar os consumidores primários, porque os consumidores primários sempre vão se alimentar de quê? Da vegetação, de um produtor. Tá? Ou seja, a gente tem que lembrar sempre que a herbivoria são os animais que se alimentam do produtor. E os animais que se alimentam dos produtores são consumidores primários. Ok? Ok. Vamos lá. Outro termo que pode aparecer para herbivoria também é o parasitismo. Cadê o parasitismo? É o parasitismo, tá? Por quê? Por exemplo, se a gente está vendo essa lagartinha aqui, imagina que eu tenho várias lagartas dessa em uma mesma planta. Pode ser considerado um parasitismo, tá? Então, para que não haja essa dúvida de quem come vegetal é predador, enfim, para que não haja essa dúvida, esse termo herbivoria vem sendo usado, ou seja, é herbívoro, é consumidor primário que se alimenta de um produtor. Ponto, ok? É só mesmo para não ter essa dúvida. Ok? Ok. Vamos lá. Desarmônica interespecífica, tipo competição, tá? A competição, gente, a competição é competição do mesmo jeito. As duas saem perdendo, nem que seja energia, território, enfim. As duas acabam saindo perdendo, tá? Numa competição interespecífica, entre espécies diferentes, eles não vão competir, por exemplo, por bando, tá? Não vão competir por bando, não vão competir por fêmea, não vão competir por macho, enfim. Elas não vão ter esse tipo de competição. Mas, porém, elas podem competir pelos recursos do ambiente. A gente volta lá no Rei Leão. Leão e hiena competindo pelo ambiente. Opa, são duas espécies diferentes que estão competindo por quê? Pelos recursos daquele ambiente. Tá? Elas querem ocupar o mesmo local, querem se alimentar das mesmas estruturas, enfim. É uma competição em que as duas também saem perdendo. Então, a competição é competição de qualquer maneira. Porque vocês têm que prestar atenção, tá? Prestar atenção numa questão com os dados que eles estão te fornecendo. Porque numa competição, eles podem simplesmente cobrar de você se é intraespecífica ou interespecífica. Porém, eles vão te dar a informação que você precisa, tá?
Olha esse exemplo aqui foi até de um exercício, tá? E eu não vou lembrar qual é o exercício agora, mas eu sei que eu tirei de exercício. De duas espécies cultivadas separadamente, A e B, olha como que é o crescimento delas, e quando elas são cultivadas juntas, olha o que acontece, tanto A quanto B perdem, tá? Só que B perde muito mais, porque B ela para de se desenvolver. O A não, o A diminui um pouquinho, mas ainda existe a competição. Ou seja, eu estou vendo aqui competição, claro, tá? Ok aqui? Ok. Vamos lá. Amensalismo e antibiose, tá? A maioria das provas usa como a mesma coisa, tá? Amensalismo e antibiose. Mas nada mais é o seguinte: um ganha e outro perde, só que um ganha e outro perde o quê? Liberando substâncias que impedem o crescimento de outra espécie, tá? O exemplo mais claro é esse daqui, que é o exemplo da penicilina, da descoberta da penicilina, que foi feita ao acaso, né? O cientista fez a cultura lá bonitinha, fez a cultura bonitinha lá na plaquinha de Petri, lindinha, bonitinha. Depois de um tempo, percebeu essas esferas ao redor de pontos de mofo, tá vendo? Aonde está clarinho, onde está branquinho, eu tenho crescimento bacteriano, porém, ao redor desses pontinhos de mofo, eu não tenho crescimento bacteriano. Ou seja, este tipo de fungo, chamado de penicílio, né, ele produz uma toxina que impede o desenvolvimento bacteriano. Então, eu não tenho crescimento de bactérias ao redor da onde? Ao redor do meu fungo que está mais escurinho. E assim foi descoberta a penicilina. É um tipo que a gente chama de amensalismo ou antibiose, tá? A mesma coisa aqui acontece na maré vermelha, que essa alga específica, ela produz uma toxina que impede o crescimento e desenvolvimento dos vários outros seres vivos. Tá? Ou seja, não tem esse crescimento. Lógico que isso vai ser ruim quando tiver uma grande quantidade, igual está acontecendo aqui. Isso é feito por um tipo de água, uma alga unicelular. Tá? Então, eu tenho o quê? Liberação de toxinas que impede o crescimento de outra espécie. Ponto. Isso é amensalismo ou antibiose. Tá? Gente, a maioria das questões aceita como a mesma coisa. Mas a fundamentação correta, lá no, vamos dizer assim, no ensino superior, elas têm uma pequena diferença, tá? Mas a maioria fala como igual. É porque o amensalismo, ela pode ser considerada nula. É quando um ser vivo produz uma toxina, mas não para se beneficiar. Ela produz porque ela produz, tá? Ela produz porque ela produz, não faz diferença nenhuma ela produzir ou não. Isso seria o amensalismo. Para ela não faz diferença nenhuma, só que ela acaba prejudicando o crescimento de outro, tá? E a antibiose seria o que aconteceu aqui, de fato, tá? Ela produz para impedir o crescimento da outra, e ela está se beneficiando. Tá? Mas só que a maioria das questões esmagadoras usa os termos de maneira conjunta, tá? Ok aqui? Sim. É mais ou menos assim, o amensalismo ela produz porque ela produz mesmo, é da natureza dela, e o antibiose produz para prejudicar. Parasitismo. O parasita, gente, parasitismo é o causador de doenças. O parasita, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? O parasita não tem a intenção de matar o hospedeiro. Quem tem parasita é um hospedeiro. Por exemplo, o carrapato ali no boi. O carrapato e o boi. O boi é o hospedeiro, o carrapato é o parasita. Tá? Então, o parasita ele não tem a intenção de matar o hospedeiro. Por quê? Ele se alimenta às custas do hospedeiro. Ou seja, se ele matar o hospedeiro, é ruim para ele. Vamos pensar no carrapato. O carrapato, se matar o boi, é bom para o carrapato? Não, não é bom para o carrapato. O carrapato ele quer continuar tirando seu sustento às custas do seu hospedeiro, tá? Diferente do predatismo que eu mato para comer.
Tá? Então, o parasitismo, a gente usa o parasita como diversas doenças. Usa não, né? Diversas doenças são causadas por parasitas. Não é que a gente usa, tá? Ou seja, eu tenho aí uma relação de dependência. Não é a palavra correta dependência, não, tá? Vamos dizer assim, o parasitismo é quando o outro ser vivo, um ser vivo, se alimenta às custas de outro ser vivo. Tá? Igual o carrapato se alimentando aqui da pele. Está se alimentando do sangue, tá? Está o tempo todo tirando. É interessante o carrapato matar o hospedeiro? Não é interessante. A mesma coisa aqui, a gente tem uma tênia aqui. Uma tênia que é um protozoário, gente. Olha aí o verme, eu vou te falar besteira aqui, que é um verme parasita, um verme plateuminto. Eu queria falar plateuminto, falei protozoário. A tênia é um verme plateuminto que se desenvolve dentro do intestino humano. É interessante para a tênia matar o intestino? Não, o intestino. É interessante para a tênia matar o hospedeiro? Não é interessante para a tênia, porque senão ela morre também. Entendeu? Então, a gente tem que perceber essa relação do parasita. Ok aí? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala do parasitismo, vamos lá no epifitismo, só para vocês entenderem, ficar mais claro ainda. O epifitismo é quando uma planta vive sobre outra planta sem prejudicar. Tá? Então, quando você vê o termo planta epífita, é isso, é uma planta que vive sobre outra sem prejudicar. Por quê? Existem plantas que são parasitas. Existem plantas que crescem sobre outras, porém, às custas daquela primeira planta. Por exemplo, a erva de passarinho. A erva de passarinho é uma plantinha que, geralmente, quando você vê uma árvore muito grande assim, parece que ela tem uma folhagem diferente por cima. A erva de passarinho é uma planta que as raízes dessa erva de passarinho, ela vai adentrando o caule do vegetal, ela vai adentrando o caule do vegetal, ou seja, vai adentrando o caule do vegetal para sugar a seiva, no caso da erva de passarinho, é a seiva bruta, tá? Ele vai entrar dentro do caule sugando a seiva bruta e ele vai lá, a erva de passarinho bonitinho, vai fazer a fotossíntese e acabou, tá? Ou seja, ele não tem o trabalho de pegar água e sais minerais lá na raiz, lá no solo, ele não tem esse trabalho, ele rouba de outra planta, tá? E eu também tenho o cipó chumbo, que ele rouba o cipó chumbo é aquela planta totalmente preguiçosa, que ele já rouba a seiva elaborada, já rouba a seiva totalmente cheia, totalmente pronta para a nutrição do vegetal. Aquele vegetal vai, pega a seiva bruta, leva para as folhas, faz a fotossíntese, produz a seiva elaborada, e quando aquela seiva elaborada está sendo distribuída pelo vegetal, nutrindo esse vegetal, o cipó chumbo enfia as raízes, que são chamadas de austórios, enfia os austóriozinhos assim, no tronco, roubando essa seiva elaborada, tá? E nutrindo também o cipó chumbo. Enfim, isso também é ser parasita, ou seja, nós temos parasitas não só de animais, nós temos plantas parasitas também. Ok aí? Professora, mas aí no caso a árvore, ela vai com o tempo perdendo a sua estrutura? É aí que entra a diferença, né? Vamos lá. Não é que entra a diferença, não. Na verdade é o seguinte, depende muito do tamanho da árvore e do desenvolvimento do parasita. Porque se for uma árvore muito grande, ela tem uma grande capacidade de fotossíntese. Então, aquilo vai crescer, vai crescer, vai crescer, diminuir, crescer, diminuir, crescer, diminuir, de acordo com como se fosse uma competição interna do vegetal. Mas se ela é uma árvore mais contida, né, menorzinha, ela acaba vir a morrer. Eu já vi muitas árvores morrendo por conta de erva de passarinho. Já vi, o cipó chumbo não, porque não é tão simples, não é tão comum. Não aqui, tá? Na região não é tão comum. Mas a erva de passarinho é bem comum por aqui. Pode vir a morrer, sim. Entendi. Mas com o tempo, tá? Geralmente, sabe por que eu falo isso? Porque eu observo uma na casa do meu sogro. Na casa do meu sogro tem uma mangueira muito grande, muito grande, muito grande. E assim que a gente começou a namorar, eu olhei assim, falei, cheio de erva de passarinho, eu já tinha formado, né? Falei, cheio de erva de passarinho. Fiquei assim mesmo, sabe? Triste, porque a mangueira era tão bonita, que não sei o que lá, tão grande, tão muito imponente, sabe?
Aí, ano após ano, isso tem 11 anos, ano após ano eu vejo, cresce a erva de passarinho lá em cima, diminui. Cresce, diminui. Ou seja, o tamanho da mangueira, o tamanho daquela árvore, o tempo de vida, enfim, ela auxilia grandemente nessa competição. Então, quer dizer, a erva de passarinho eu acho que não mata mais. Aquela mangueira eu acho que não mata mais. Tem 11 anos que eu vejo, que eu observo aquela mangueira, tá, gente? Mas eu já vi árvores também que... eu fiz o mesmo comentário, que dó, a erva de passarinho, passa ali, depois de um tempo, ela já não tá mais ali, ela tá sequinha. Mas também é burrice da erva de passarinho matar, vamos dizer assim. Lógico que não é burrice, tá, gente? É só uma brincadeira. Porque, senão, porque ela morre também. Conseguiu entender? Sim, sim. Vamos lá. Esse gráfico aqui é o gráfico de um exercício. Eu botei aqui, mas eu não tenho enunciado, eu sou ótima, né? Não tenho enunciado, então eu não sei qual que é a função desse gráfico, tá, gente? Continuando ainda com a população, tá? Dinâmica populacional. A dinâmica populacional, gente, por incrível que pareça, é um assunto que cai no Enem. Tá? É um assunto que cai no Enem. É uma coisa meio clara, meio óbvia, tá? Não é uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É uma coisa bem, bem direta, vamos dizer assim. Primeiro, calcular a densidade não é segredo, que eu tenho um número de indivíduos dentro de uma determinada área. Essa é a densidade, o cálculo de densidade normal. Não muda em nada, tá? Só que quando a gente fala de dinâmica populacional, a gente quer saber o seguinte: quando que essa população está crescendo, quando que ela está diminuindo, enfim. Mas isso é um cálculo bem claro. Se você vai fazer o quê? Para você saber qual é o índice de crescimento de uma população, gente, eu tenho 4 taxas que eu tenho que lembrar: natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Emigração sai, emigração entra. Falei a mesma coisa, né? Emigração sai, imigração entra. Gente, deixa eu botar um maisinho, menusinho aqui, que fica mais fácil. Aí é uma coisa bem, bem lógica, por quê? Se natalidade, nasce, beleza, mais indivíduos. Mortalidade, morre, menos indivíduos. Emigração, vai embora, menos indivíduos. Imigração, chega, mais indivíduos. É só fazer um cálculo claro, né, gente? Se em 10 anos, supondo, em 10 anos, uma população de 30 indivíduos, tá? Eu tenho uma população de 30 indivíduos, depois de 10 anos, eu tenho uma taxa de natalidade de 1, uma taxa de mortalidade de 3, uma taxa de imigração de 4 e uma taxa de imigração de 10. O que eu vou fazer? Tinha 30 indivíduos, com mais 1, 31, menos 3, ajuda aí na matemática, hein, gente? 28. Menos 4, 28, 24. Mais 10, 34. Ao longo de 10 anos, vamos fazer a contagem de novo, eu tinha 34 indivíduos. 34 é maior que 30, não é? Lógico, mas eu sei também. Ou seja, em 10 anos, essa população cresceu ou diminuiu? Tudo bem que cresceu só 4, mas cresceu. Eu fiz um cálculo com um pouquinho de número, né, gente? Para ficar mais fácil para mim. Tá? Ou seja, isso aí é uma coisa muito clara. Se você prestar atenção, você resolve tranquilamente, tá? Tiveram, acho que, umas 2 questões nesses últimos 3 anos que eu estava fazendo as provas do Enem. Eu lembro de ter feito uma questão dessa. Mas, assim, é uma questão que, se você parar para pensar, você lendo com calma, você resolve com facilidade, tá? É porque, normalmente, eles colocam isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui, que deixa a gente de cabelo em pé sem necessidade. É só a gente fazer essa análise aqui e a gente consegue perceber se a população está crescendo ou não. Ok? Ok, professor. Mas essa forma você tem que dividir? Não necessariamente.
o índice de crescimento, não tem, você não precisa dividir. Se você tem as taxas direitinho, fica fácil de você colocar. Agora, se ele já te dá em porcentagem, por exemplo, às vezes vai ficar mais fácil você fazer assim, entendeu? Natalidade mais imigração, ou seja, quem está chegando sobre quem está vindo. Eu acho mais fácil você fazer uma subtração, uma continha mais simples, tá? Porém, às vezes eles te dão esse quadrinho aqui só para você saber. Se você... É só mesmo isso aí, a maneira como você vai fazer, a não ser que seja uma questão matemática, onde você tenha que ter uma numeração diferencial, enfim. Fora isso, você consegue fazer somente lendo, consegue fazer somente interpretando, tá? A questão que eu vi do Enem, as questões que eu vi, você faria somente se você sabendo o que é cada uma dessas taxas aqui, sabendo o que é cada coisinha aqui, você consegue parar para pensar. Entendeu? Você consegue falar, poxa, se nasceram 10, morreram 3, foram embora 5, vieram 7, é só fazer o cálculo. Entendeu? Entendi. Mais interpretação, né? Preciso ficar É gravando. mais interpretação. Esse tipo de questão é mais interpretação. Eu botei essas fórmulas todas aqui, não foi para confundir vocês. Se vocês forem analisar cada coisinha aqui, é a mesma coisa do que eu falei. Por exemplo, aqui, ó. Natalidade mais imigração é quem está chegando. Mortalidade mais emigração é quem está saindo. Se quem está chegando é maior do que quem está saindo, a população está crescendo. Se quem está chegando... Cadê meu coisa? Se quem está chegando for menor do que quem está indo embora, a população está diminuindo. E se for igual, a população tem equilíbrio. Entendeu? Eles fazem um mafuá de uma coisa que é muito simples de você resolver. Tá? Se você olhar e parar para pensar, você assim, é só isso. É só isso. Ok? Tá joia. Ok? Ok. Então, vamos lá. Taxa de crescimento populacional. Gente, isso aqui também é basicamente matemática, que vai aparecer para vocês. Coisa simples, tá? Mas é legal a gente saber. Taxa de crescimento populacional ou taxa de crescimento absoluto. É essa formulazinha aqui, tá? Essa taxa de crescimento nada mais é do que está escrito, é a variação do número de indivíduos de uma população. Qual que é a diferença do número de indivíduos dessa população nesse tempo? Tanto que eu vou pegar o número final dos meus indivíduos. Eu tenho 1.000 indivíduos no final de 10 anos. No início, eu tenho quantos indivíduos? 2. E o tempo aqui é 10 anos. Opa! Eu tenho todos os meus dados, eu só fazer minha conta. Tanto que eu até botei um exemplo aqui, olha. Isso aqui foi exemplo até de um exercício também. Tem 2 populações de bactérias, população A e população B. Eu quero a taxa de crescimento absoluto ou populacional da população A. Ó, o que eu vou fazer? Número final de indivíduos menos número inicial de indivíduos dividido pelo tempo. Eu tenho 10.000 indivíduos crescendo por hora, nascendo por hora. Tá? Bom, agora vamos fazer da população B. Número de indivíduos final, 500.000, menos 200.000, que é a população inicial, dividido por 3 horas. Passa a pontinha lá bonitinho, dá 100.000 indivíduos por hora. Aqui eu posso fazer uma comparação. Qual que é a população que está melhor adaptada? Aqui nasce 10.000 indivíduos por hora ou aqui nasce 100.000 indivíduos por hora? Aqui nasce 100.000 indivíduos por hora, está melhor adaptada àquele ambiente. Conseguiu entender? Independente do número de indivíduos, eu vejo quanto que eles crescem por um período de tempo. Beleza. Não conseguiu perceber mesmo? Isso aqui é matemática, né, gente? É a parte da biologia que tem matemática. Entendeu? Isso aí é só uma comparação para a gente perceber qual população cresce mais rápido, qual população é bem geografia, entendeu? Com matemática. Ok? Agora vamos à curva de sobrevivência para a gente poder terminar.
curvas de sobrevivência e potencial biótico. Isso. Dá para terminar isso aqui. Curva de sobrevivência, ele está baseado na taxa de mortalidade de determinados indivíduos, tá? Por exemplo, nessa curva aqui, ó, número 1, tá? De seres humanos. A taxa de mortalidade, ela vai começar a cair a partir de determinada idade. Ou seja, numa idade mais avançada, tá? Ó, ela vai começar a cair a partir de uma idade mais avançada. Ou seja, essa curva tipo 1 aqui, ó, é a curva de sobrevivência de seres vivos que morrem em idade mais avançada. Ou seja, a taxa de mortalidade deles é na idade mais avançada, tá? Diferente da número 3 aqui, que a taxa de mortalidade deles é numa idade inicial. A grande taxa de mortalidade são nos anos iniciais. Depois eu tenho uma certa estabilidade de seres vivos, tá? E a curva número 2 é quando eu tenho uma taxa de mortalidade constante dentro do ciclo de vida, tá? Eu não tenho uma taxa logo nos anos iniciais ou nos anos finais. É uma taxa de mortalidade constante em qualquer idade, tá? Como que eu posso ver isso em questões? Na diferença, por exemplo, de tartarugas e seres humanos. Seres humanos têm uma prole aproximadamente de um filho por gestação, tá? E a tartaruga tem o quê? Bota centenas de ovos por gestação. Aí você para e pensa. Seria uma coisa desigual? Se a gente botar para analisar somente a geração de indivíduos, seria. Porque um produz lá em cima, o outro produz aqui embaixo, seria desigual. Porém, os seres humanos, eles têm um cuidado parental muito elaborado, ou seja, aquele indivíduo, aquela prole de um indivíduo, ela tem muito mais chances de sobreviver até a idade adulta, até a maturidade sexual, do que aquelas centenas de ovos de tartaruga que, quando nascem, vão para a praia, a Deus dará. Livre para predadores, para tudo, entendeu? Para competição, enfim. O que acontece é que muitos, na idade inicial das tartarugas, eles vão morrendo e poucos chegam à idade adulta. Diferente dos seres humanos, que têm esse cuidado parental muito desenvolvido e que eles vão morrendo depois, com a idade mais avançada. Perceberam o que são essas curvas de sobrevivência? Sim. Sim. Quando aparece esse tipo de questão, normalmente eles dão essa curva, tá? Eles dão, aqui eu botei os 3 tipos, né? Mas ele pode dar 1 ou 2 tipos, ou somente um, e querer uma explicação, né? Querer por qual a melhor alternativa que explica essa curva de sobrevivência. Aí, se for do caso dos seres humanos, aí você vai parar para pensar, poxa, ele tem um cuidado parental, ele tem um filho só, porém ele tem um filho que é cuidado pelos pais até pelo menos a idade adulta, que seria a idade reprodutiva para a sobrevivência da espécie. Enfim, é mais ou menos isso que vocês teriam não que explicar, o Enem não tem que explicar, mas vocês teriam que achar essa explicação em uma das alternativas, ok? Tá ok. Ok. Para terminar, potencial biótico. Vamos lá. O potencial biótico, ele é o quê? É o poder que uma espécie tem de se reproduzir. É o poder, sem nenhuma variável. É o poder que a espécie tem de se produzir. É a capacidade que ele tem de se produzir. Tá? O potencial biótico é isso. A capacidade que ele tem de se reproduzir. Só que a gente não está vendo nenhum tipo de resistência, vamos dizer, a gente não está vendo nenhum tipo de empecilho. Você está falando do potencial. Olha só, as espécies são saudáveis, conseguem se reproduzir, se entendem sexualmente, têm um bom desempenho sexual, enfim. Tudo favorece para quê? Porque eles têm um grande crescimento populacional, tá? Só que a gente sabe que o crescimento populacional não acontece somente por esse potencial, ou seja, o potencial biótico é
a capacidade que ele tem. A capacidade. Porém, toda curva de crescimento real é diferente, tá? Por quê? Porque existem o que a gente fala de resistência do meio. O que é resistência do meio? Predadores, quantidade de alimento, quantidade de água, quantidade de local para viver. Ou seja, o potencial ele tem, mas só que ele sempre vai bater em algumas barreiras, em algumas limitações para esse crescimento. Então, quando eu falo do potencial biótico, que está aqui em preto, essa curva aqui, ó, que ela é infinita, tá? Aí esbarra no que está aqui, ó, resistência do meio, nas várias adversidades que uma população pode ter. Eu tenho a curva de crescimento real. A curva de crescimento real é a curva, tá? É a curva que faz o quê? Que já considera os fatores da resistência do meio. Ou seja, opa, então eu já sei que não é bem assim. Tanto que chama curva de crescimento real, né? Real. Então, já é o real a maneira de uma espécie se desenvolver, tá? De uma população crescer. Ok. Vamos... Então, o potencial ele é ilimitado. Quando bate na resistência do meio, depois eu tenho o crescimento real. Beleza. Só que, tá vendo essa linha em azul aqui? Essa linha em azul, geralmente ela vem até aqui mesmo bonitinho, é o que a gente chama de suporte. Linha de suporte ou linha de limitação, tá aí como capacidade de suporte. O que significa isso? Gente, é um outro tipo de resistência, é claro, porque é a capacidade que aquele ambiente tem de quantos indivíduos aquele ambiente suporta para continuar útil, né? Para continuar sendo bom para aquela população. Ela não suporta essa curva, mesmo sendo uma curva de crescimento real, mesmo sendo uma curva de crescimento real, ela não pode simplesmente subir, não. Ela tem um limite. E esse limite, ele é dado justamente por quem? Pela linha de capacidade de suporte que aquele local tem, tá? Ou seja, ora, esse crescimento passa dessa linha, mas aí o suporte já não está dando, já não está muito bom para aquela população, aí os indivíduos vão morrendo, mas aí chega num ponto que já dá para suprir, a população vai crescendo e assim por diante, vai acontecendo nesse zigue-zague, tá? Então, gente, quando eu vejo esse gráfico aí, ele é muito importante a gente entender, porque muitas das vezes a questão pergunta qual das curvas, qual das linhas é a curva de potencial biótico, o que significa essa área rachurada aqui no meio, eu lembro da questão que fala, né? Essa área que estava pintada, e a questão perguntava o que significa essa área pintada, ou seja, só para vocês entenderem que o crescimento ele pode ter uma capacidade limitada, só que sempre vai esbarrar no quê? Nas condições que o meio oferece. E essas condições fazem com que haja uma outra curva real de crescimento. E essa curva tende a se estabilizar onde? Ela se estabiliza na linha de suporte. Ok? Ok, gente? Ok. Ok. Semana que vem nós temos aula. Na quarta-feira, dia 13, nós temos aula, tá? Nem adianta, nós temos aula. Olha só, vou parar aqui porque não dá para eu começar a falar de ciclos biogeoquímicos, tá? Terminei aqui, deixa eu colocar aqui, ó, ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, dia 13. Olha até potencial. Tá? Então, na próxima aula, a gente começa com ciclos biogeoquímicos. A ecologia eu não estou dando correndo mesmo, porque é conteúdo que aparece mesmo, então requer um pouquinho mais de cuidado. Eu mandei esse slide, eu tenho quase certeza que eu mandei esse slide, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Se eu não mandei, eu mando esse slide, mas acho porque é o mesmo do primeiro lá. Então, provavelmente eu mandei. Qualquer dúvida, aquela mesmo esquema. Eu estou no grupo, pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum.
Só não vou responder na hora, não prometo responder na hora, até porque eu sou bem ruim do WhatsApp, mas eu vou responder, eu não vou deixar de responder, tá? Um beijo para vocês, ó. Uma boa noite, um bom descanso, apesar que vocês têm aula agora, né? E eu sempre entrando na aula da Ana, já tô assim acostumando, né? Já tô entrando por entrar mesmo, só ótimo. Enfim, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem a gente vem com o ciclo biogeoquímico, ok? Tá joia. Legal, professora. Tchau, boa noite. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Descanso. Acho que tem que parar de gravar primeiro. Isso. Parei.